Olá, o Expressão está começando na nossa Peripê TV em alta definição. Isso é muito bom. Programa de hoje especial. Baixa um pouquinho o BGzinho, baixa um pouquinho o BGzinho aqui, baixa um pouquinho aqui. O programa hoje será dedicado a um dos maiores nomes do rádio, do jornalismo, da imprensa, da literatura, enfim, da arte e da cultura da nossa terra. O programa hoje é dedicado a Petrônio Gomes. E nós vamos estar, elas já estão aqui, a Lilian Rocha, que é escritora, professora, o que mais? É tanta oura, e filha de Petrônio Gomes. E o meu querido ex-chefe aqui, Luciano Correia, jornalista, escritor, professor, um dos homens mais importantes no jornalismo em Sergipe, e que era apaixonado, posso dizer assim? Mais do que isso. Mais do que isso, por Petrônio Gomes. Uma história aqui dele com o Petrônio que nós vamos saber. Quase aqui. filho, se os irmãos de fato o permitir. Já está adotado. Já está adotado, né? E a gente vai saber um pouco dessa história. E para começar o programa, certa feita, Luciano mandou para mim um texto, que ele tem várias fitas gravadas, vários cassetes, um monte de cassete, com o que ele gravava todos os programas de Petrônio. E mandou um texto falando sobre a Atalaia. Coincidentemente, eu tinha conseguido um filme antigo, de 1930, a gente acha, mais ou menos isso, com imagens da Praia de Atalaia. Essas imagens estavam no Arquivo Nacional, lá no Rio de Janeiro. Então, com o texto de Luciano fez um desafio. Vamos ver como é que a gente junta isso e tal. E nós pegamos o texto e essas imagens e fizemos uma edição e depois a gente botou no ar e foi realmente um sucesso. Muita gente elogiou, foi uma coisa fantástica. E a gente vai começar o programa mostrando exatamente esse trabalho que a gente fez. Vamos conferir. Voltei a rever-te nesse domingo quente de novembro. E voltei tristonho por saber que agonizas. Adeus, Atalaia. Regressei devagar, contemplando a fileira imensa de automóveis que iam enquanto eu voltava. Para conversar contigo, imaginei-te mulher, vestida de branco, quase rainha. O branco de tuas areias que me encantaram na juventude, o ar de fada que à distância dessas areias parecia sugerir. Eras então a paisagem solteira da província, o recanto ideal que emoldurava os sonhos, a virgem misteriosa a solfejar segredos. Mostravas em telúrico silêncio o rendilhar das ondas que vinham beijar-te os pés. Apontavas como alguém que põe os lábios sobre os lábios um dedo, o disco feiticeiro de uma lua que jurávamos pertencer somente aos teus domínios. Como eras linda, Atalaia. Fostes o endereço secreto de 1 milhão de corações puros, o ninho cobiçado dos amantes, mas amantes de verdade, não os escravos de prazeres diminutos. Tinhas, como ainda tens, o mar aberto como adorno incomparável, o último abrigo do rio preguiçoso que nos viu crescer. Seguindo o curso desse rio, todos nós te procurávamos, como quem busca o fio de um novelo. Como eras doce, Atalaia querida, cada encontro de nossas almas com a tua. Uma longa esteira de casinhas cobertas de palha, como que te vigiava, escondida entre os coqueiros. A gente simples descobre os paraísos deste mundo antes dos poderosos. A estrada era penosa, o transporte mais difícil, razão por que viveram tranquilas em tua companhia estas casinhas de brinquedo. Depois veio o caminho do asfalto e fizeram nova ponte logo após. E tudo começou a mudar, a passos de gigante. Surgiram os arruamentos inevitáveis, os cortes que rasgaram as tuas entranhas, no sadismo inveterado
que se costuma chamar de progresso. Hoje nem sombra existe do que foste, para a tristeza imensa dos que teimam em lembrar o que eras. Perdeste aquela beleza alegre, aquele riso de luar que te adornava, aquele feitiço igual à sonoridade do teu nome, tão parecido com o ondular do teu retrato. Venho de rever-te nesta gloriosa manhã de novembro, virgem oferecida ao repasto de multidões que nunca te conheceram, rosto coberto de rugas, espelho quebrado ao meio. Adeus, querida Atalaia. Maravilha, né? Começar um programa assim realmente me dá um orgulho danado, viu? Me sinto, sabe? Essa sensação de que a gente está no caminho certo, né? Fazendo um trabalho que eu acho que é por aí. E tá emocionado, eu vou pedir. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa Peripê TV. Antes da gente começar a conversar, eu queria mostrar aqui o convite que eu recebi. Onde é que está o convite? Aqui. Do Fórum Sicredi Aracaju, Desenvolvimento em Pauta. Bom, quando o programa for ao ar, na sexta-feira, o fórum já aconteceu. Porque o fórum nós estamos gravando o programa na quinta-feira, e o fórum é exatamente hoje à noite, hoje na quinta-feira à noite, lá no Espaço João Gama. Centro de Eventos João Augusto Gama. E é justamente o lançamento do livro pela Sicredi, do Marcelo da Silva Ribeiro, Marcelo Ribeiro, Memoráveis Sergipanos de Ontem e Hoje. Olha aqui, belíssimo trabalho. Que são o compêndio, né, Luciano, das publicações que a Sicredi me parece que era a antiga Unimed, né, da Unimed, de várias personalidades sergipanas que era publicado nos jornais, como suplementos nos jornais. E ele juntou tudo e fez aqui uma espécie de compêndio com esses nomes realmente fantásticos, uma obra realmente maravilhosa. Espero que seja distribuída para todas as escolas, para as bibliotecas, porque não adianta publica e guarda. Não, tem que ser para a biblioteca. Não é isso, professora? Com certeza, muito bonito. É? A ideia é fantástica. Vou pegar um para você hoje. Tá certo, obrigada. Me cobre. Gente, eu estou muito feliz em tê-los aqui para falar sobre Petrônio. Eu não tive muita amizade com Petrônio. Eu via Petrônio no rádio, nos domingos, eu comecei na Rádio Cultura. Rádio Revista. Né? Rádio Revista. Que a Rádio Cultura, ele entrou no momento da Rádio Cultura, que a Rádio Cultura era líder do futebol, a música, o Nossa Opinião, que era um programa fantástico. Então, a Rádio Cultura era o top do top na época. Exato. Então a gente tinha que ouvir a Rádio Cultura. E eu vi Petrônio aos domingos, passou a ser, até porque domingo em Aracaju, naquela época, não tinha muito o que fazer, não era, né? Eu ia para a matinê do Cine Palace ou tomar sorvete da Cinelândia. Mas era praticamente uma obrigação, né? Era uma rotina, né? E o programa dele era fantástico, ele passeava pelas curiosidades, enfim, ele
falar um pouco mais ainda sobre isso aqui no programa. Mas antes de começar a conversar, eu vou pedir a técnica e vou mostrar para vocês o próprio Petrônio. No programa que nós conseguimos recuperar aqui, de uma entrevista que ele fez com o João Melo para o Videoteca Peripê Memória, que era também um outro excelente programa nosso aqui. E nós pegamos alguns tópicos dele e vou mostrar logo esses tópicos. Primeiro tópico, que ele fala de uma coisa muito interessante, que eu não sei se você deve saber, não sei se Luciano Corrêa, que é o leite da jumenta. Que é realmente Verdade. Verdade. Então eu vou pedir, vamos soltar logo o primeiro tópico do Petrônio, depois a gente volta para cá para conversar. Vamos conferir. Eu nasci em Arco Verde, estado de Pernambuco, em 1928, 20 de outubro de 28. Meus pais já falecidos foram Lauro Gomes, que foi na época funcionário do Banco do Brasil, lá em Arco Verde, e minha mãe Judite Gomes, que morreu há 3 anos em Niterói. Papai é falecido desde 1970. Da minha infância em Arco Verde eu não recordo nada, porque vim de lá muito pequeno. Eu, com cerca de 4 anos, por aí, eu fui trazido aqui para Aracaju. Aqui eu fiz o primário. Primeiramente eu fui matriculado, não fui matriculado, eu fui apresentado a 2 professoras que moravam lá em frente ao Café Aragipe Santa Terezinha. Eu fui criado ali, nos fundos daquela torrefação de café. E havia em frente 2 professoras que ensinavam em casa mesmo, né? As primeiras letras, portanto, foram recebidas dessas 2 professoras. Agora eu me lembro, Dona Fausta e Dona Evangelina. Por sinal, eu nunca simpatizei muito com as 2, que eram muito ranzinzas, muito exigentes. E eu era muito pequeno para topar muito com isso. Mas me lembro muito bem, Dona Fausta e Dona Evangelina. Minha mãe teve 6 filhos. Teve 7 filhos, uma morreu, a mais velha morreu, Miriam. E mamãe foi acometida de uma bronquite muito violenta, muito forte. E nessa mesma época em que eu estava de berço ainda, estava novinho, eu tive uma gastroenterite, que era coisa que engraçava na época, né? E eu estive a ponto de morrer. Mamãe até nos contava que papai saía do banco 2 ou 3 vezes por dia, pedia para ir lá em casa, olhava na janela e perguntava, já morreu? Ela dizia, não, eu estava numa rede. Então, a lavadeira, parece que a lavadeira de mamãe, penalizada com o estado dela, com a aflição dela e comigo, ela disse, Dona Judite, a senhora sabe que leite de jumenta faz bem para isso? A mãe disse, não, nunca ouvi falar nisso. Acredita? A mãe disse, não acredito não, mas... Bom, ele não vai morrer? A mãe disse, vai. A senhora se incomoda de eu trazer um pouco do leite de jumenta? Não pode trazer. A lavadeira, no dia seguinte, trouxe uma garrafinha com leite de jumenta. E eu tomei, segundo as prescrições dela, tomei parece que 3 ou 4 vezes na noite. E o que é fato é que no meio-dia do dia seguinte eu estava sem febre. E daí em diante meu estado começou a melhorar. A irmã de mamãe, Emília, que era esposa de Teódono Cruz, do Café Aragipe, foi quem me trouxe para cá, não teve filhos. Então mamãe, penalizada também com ela, disse Emília, você fique com o Petrônio, porque você não tem filhos. Então foi um presente de minha mãe para outra segunda mãe. E o que é fato é que Teódono, lá mesmo em Arco Verde, eu ainda novinho, não ficou satisfeito em comprar o leite da jumenta, não. Ele comprou uma jumenta. Colocou no fundo do quintal, daí em diante eu tive a farmácia em casa. Depois eu li, muitos anos depois, aqui em Aracaju já, eu li que a propriedade, o leite da jumenta contém propriedades que mais se assemelham ao leite materno humano. Veja, né? Então havia um fundamento, tanto havia que estou aqui, né? Fantástico. Eu sabia essa história da leite da jumenta, não? Não. Pascoal, a primeira coisa, eu acho que hoje, que talento, né? Hoje já não, eu acho que já não existem homens que portam uma história dessa.
que tem o talento de contar, inclusive, sua própria história. Não só constrói narrativas sobre a vida, né? A crônica bela e profunda que Petrônio fez durante toda a sua vida, como sobre si próprio, né? Essa riqueza que nós perdemos agora e que começamos a falar dela a partir de agora. Que lindo. Como era Petrônio dentro de casa? Como era o papai Petrônio? Meu pai sempre foi muito calado, né? Porque minha avó teve 6 filhos, como ele conta, né? Mas ele foi trazido para cá, ele ficou adotivo, né? Dessa tia dele, a quem a gente chama de avó. Ele tinha duas mães. E depois os meus avós de verdade foram para o Rio. E ele ficou aqui. Aí depois, aliás, eles moravam em Arco Verde. Depois eles vieram. Meu avô Teódulo veio primeiro, montou o café, né? E depois trouxe minha avó e ele veio também, porque ele já estava morando com ela. E a mãe dela também, a avó do meu pai. E depois de algum tempo, meus avós de verdade, os pais dele, vieram também para Aracaju. Então ele teve alguns anos de convívio com os irmãos, né? Eles numa casa, meu pai em outra, mas eles brincaram muito. Quando ele fez 12 anos, aí meu avô foi embora para o Rio. Mas aí quando chegou lá no nome daquele, em frente onde era o Banco do Brasil. Praça Maior. Não, aqui em Aracaju, na rua da frente. Na alfândega? Sem ser a alfândega, tem um largo assim. Esqueci o nome. Que os navios chegavam. Na Rua da Frente. Os navios aportavam ali. Era o Cais de Lima. O Trapiche Lima. Em frente ao Trapiche Lima. De vez em quando eu me lembro das coisas. Em frente ao Trapiche Lima. Eu sei por causa das histórias dele. Aí meu avô perguntou a ele: você quer ir ou quer ficar? Ele disse: eu quero ficar. Então ele ficou. Então ele passou a infância, porque ele veio para cá com 5 anos, né? Ele ficou a infância toda e uma grande parte da juventude morando nos fundos do Café Aragipe, sozinho, com meus avós, né? E a avó dele foi a grande companheira dele, né? De brincar, de tudo, né? Que ele não tinha irmão, não tinha nada, né? Um café, no fundo do café, cheio de rato, né? Galinha, bicho, né? Na esquina do café era a cadeia pública, onde é o Palácio Serigi. Minha avó materna foi vizinha dele. Era a cadeia pública e era aquela cadeia com as grades assim que os presos ficavam, a gente via quando passava pela calçada, né? Uma coisa horrível. E o Hotel Palace era a chefatura de polícia. Então ele andava de velocípede até ali. Imagina que infância horrorosa, entendeu? Ele não teve companhia, não teve nada. Então ele sempre foi muito introspectivo, né? Ele não tinha vida social, ele não dividia assim. Minha mãe era o contrário, minha mãe sempre foi de casa cheia. Então, a gente é uma mistura interessante de duas coisas totalmente diferentes, duas pessoas totalmente diferentes. Então, às vezes, muito introspectivo, mas quando ele escrevia, a gente via o tamanho da alma dele, entendeu? A gente começou a administrar isso, sabe? Quando ele queria conversar, ele conversava, quando ele não queria, mas ele jogava tudo através da literatura. O interessante, veja, eu que conheço, posso dizer que conheço Petrônio já há tanto tempo, porque sou fã dele, acho que desde... É o filho adotivo, né? Eu acho que aos 10 anos, por aí, eu comecei a ouvir o Rádio Revista, na Rádio Cultura, e eu concordo com vocês dois, a Rádio Cultura era o que as redes de televisão, como a Rede Líder, a Globo, funcionou em determinado momento como a mais padronizada, né? Enfim. A Rádio Cultura tinha uma grade de programação, não que as outras emissoras, inclusive a nossa querida antiga difusora. Né? A Liberdade, todas elas tinham e têm um papel histórico aqui na história da comunicação, mas a cultura era isso. Então eu conheci Petrônio ali. E, Lilian, eu conheço muitas facetas, até pelos muitos programas em que ele, através das crônicas, remetia para a família. Então eu não tenho esse conhecimento dessa solidão que marcou o seu começo de vida. E pelo que eu recolhi, né, de cada vez que ele falou de irmãos, dos pais, né, de todos eles, é com uma doçura tamanha que eu jamais imaginei que houvesse isso, né? Por exemplo, ele num desses livros aqui, ele dedica ao irmão Vinícius, né? Que ele diz, é o meu maior amigo. Né? Quantos irmãos dizem isso, né? Que ele era meu maior amigo?
Vinícius era mais novo que ele. Um ano mais novo. Era o companheiro. Eu não sei se é Vinícius, que era aviador no Rio de Janeiro. Era o Alfredo, era o mais velho. Né? Que ele conta histórias de Alfredo. Muito engraçado. Numa fita, uma das minhas cento e tantas fitas cassete, que é os 100 programas dele. Então vamos editar essas fitas todas. Aqui na Peripê. Foi comemorado os 100 programas dele. E aí esse Alfredo era uma figura, quer dizer, a verve de Petrônio. Não foi o Petrônio sozinho, a família dele. A crônica que ele conta, né, da cristaleira de mamãe, quando ele vai no Rio visitar a mãe, né, você vê também a forte personalidade da mãe, o papel que ela exerceu como líder, como educadora dos filhos. Isso Petrônio é uma universidade. E as histórias que ele conta de minha avó, ou da minha bisavó, né, a avó dele, que era grande companheira, analfabeta, mas de uma sabedoria, assim, fantástica. Posso contar uma historinha? Pode, muito boa? por favor. Ele tem uma crônica. E eu sei por causa de todas essas crônicas. A gente vai montando a coxa de retalhos todos e vai entendendo tudo, né? Minha avó fumava um cachimbo, né? Ia para o quintal, fumava o cigarro de palha, cachimbo, não lembro mais o que era. E meu pai estava um dia no quarto, né? Pequenininho. Aí, de repente, ela estava no escuro e aí pulou um ladrão pelo muro, pelo quintal. E ela continuou fumando o cachimbo dela. Aí ela olhou para ele e fez bem assim: mas, meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Larga essa vida. Vai embora. Sua mãe sabe que você está aqui. Assim, na maior tranquilidade. Sua mãe sabe que você está aqui. Então, vai embora. Eu sei que o ladrão foi ficando assim, pulou o muro e foi embora. Se arrependeu. E ela era de uma espiritualidade, de uma paz, de um negócio impressionante. É uma mulher que eu conheci já velhinha na cama e não tenho lembrança, mas ela é de uma fortaleza incrível. A história dela, só para você entender, de onde é que vem meu pai, que ele não herdou essa coragem toda, mas ele vem de uma história muito boa. A irmã dessa avó dele era casada com um cara lá. E depois ela morreu. Aí era costume se casar com a cunhada, né? Sempre se arranjava assim. Só que não se casou. Ele se juntou com ela e prometeu casamento. E não casou. Aí nasceu um filho e não casou. E foi, pronto. Ela teve 6 filhos. E não casou? Não casou. Aí e ele prometendo, e ela muito religiosa, achando que estava vivendo em pecado, né? Aquelas coisas daquele tempo, uma cidade pequenininha, pesqueira em Pernambuco naquele tempo, imagina. Aí, um belo dia, quando ele vinha de cavalo, ela estava com o filho todinho na porta da casa, aí ela fez nem a pei. Acho isso fantástico, nem a pei. Pegou os filhos e se mandou. Foi embora para Pernambuco, ou para Arco Verde, cidade vizinha, a pé, com as 6 crianças. E cuidou de todos, educou todos, deram freira, não sei o que, ninguém deu para revoltados, ninguém deu nada, só tinha um par de sapato, segurava o sapato para poder ir para a missa, era assim. Então foi essa mulher que é fantástica. Agora a pergunta é que ficou, e casou? Não. E sustentou a decisão, né? Sustentou, nem a pei. Vamos assistir mais um pouco do próprio Petrônio? Vamos ouvir agora a parte de estudo, o começo do namoro dele. Vamos ver como foi essa história. Depois de Dona Evangelina e Dona Fausta, Teódomo me colocou no colégio Nossa Senhora de Lourdes. Havia, na época, um curso infantil com uma turma só para meninos. Eu ainda tenho assim, uma vaga lembrança de 2 ou 3 desses alunos no colégio Nossa Senhora de Lourdes. Eu então fiz parte apenas de um colégio, de um curso infantil, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, e quem tomava conta dessa turma era a irmã Luzia. Parece que eram as irmãs carmelitas, eu tenho a impressão que eram as irmãs carmelitas. Depois o colégio foi vendido, né? E eu soube que a irmã Luzia foi para Salvador. E lá ela faleceu até poucos anos atrás. Mas quase 85 anos por aí. Eu me lembro dela assim, ela tomando conta da turma, ela às vezes perdia um pouco a paciência com a gente, porque a gente só tinha mesmo os meninos ali naquele grupo. Depois do colégio Nossa Senhora de Lourdes, então fui matriculado no colégio, no curso primário mesmo, já do Colégio Zezinho, né? Colégio Tobias Barreto, Colégio Zezinho. Sempre ali na rua de Pacatuba, né? Ali na rua de Pacatuba. Mas havia, de fato, ele era um colégio chamado paramilitar. Paramilitar, né? Então ele tinha até um canhão. O Zezinho comprou um canhão
E o canhão funcionava, era um canhãozinho pequeno, entendeu? Bonitinho, né? Em parada de 7 de setembro, ele colocava ali na Praça Camerina, na Praça Fábio Cardoso, e o canhão dava salva de tiros, né? Aquilo devia ser tiro de festim, né, cara? Pólvora seca, como se chamava. Mas havia, desde o coronel até o cabo, e havia cadeia, havia leitura de boletim, havia tudo. Havia espada para o desfile, havia tudo isso. Então ele juntava as duas coisas. Ele fazia dessa vontade de progredir militarmente, para ter uma divisa, entendeu? Uma espécie de incentivo para o estudo. Mas não era somente quem estudava mais que era promovido, não. Ele tinha também uma pedagogia interessante. Às vezes, quando um aluno era recalcitrante, teimoso, indisciplinado, mas que tinha uma espécie de liderança sobre os outros, porque geralmente o aluno que não quer estudar, né, é o aluno bom de esporte, de barra fixa, né? Geralmente é isso, né? E tem uma espécie de uma ascendência sobre os demais, né? Ele aproveitava um desses e nomeava assim capitão, primeiro tenente. É como se desse assim, a turma vai ficar sob o seu comando. E dava certo, sabe? No segundo ano de ginasial, eu fui reprovado. Foi quando meu pai saiu em janeiro, em dezembro de 40, ele foi para o Rio. E minha esposa cursava o ano primeiro ginasial. Então, ela passou para o segundo, eu fui reprovado no segundo, ela me alcançou. Então começou daí a brincadeira, né? Que não era até permitida, né? Porque a turma era mista. Aí as turmas eram mistas, mas o recreio era diferente no Colégio Pedro Barreto. Tem o recreio feminino e o recreio masculino. Eu não entendo por quê. Se já se estudava na sala todo mundo junto, para que separar no recreio? Mas começou daí. Depois ela foi para Salvador. E o pai dela tinha uma fazenda em Mar Grande, depois teve um sanatório. Explorava um sanatório em Salvador. E depois eu fui para o Rio. Depois começou a correspondência. Correspondência cerrada mesmo. Você a conheceu mesmo lá no Colégio de Pedro Barreto, né? No Colégio de Pedro Barreto. Foi um amor de estudante, assim, né? Foi um amor de estudante. E eu tive sorte porque, geralmente, quando esse namoro por correspondência, geralmente, a gente escreve tanta carta que ela termina casando com um carteiro, né? Eu casei cedo, né? Eu casei com 21 anos. E morando no Rio, meu pai, uma família numerosa, né? Era também funcionário do Banco do Brasil. E a tendência lá, quem podia estudar é quem tivesse condições, ou estudar de noite, ou então se o pai pudesse custear esses estudos. Mas a casa não era somente os 5 filhos, papai, os 6 filhos, eram primos, eram irmãos, era a família dos irmãos. E uma época terrível que a gente passou, que nem água existia no Rio de Janeiro. Aquele reboque que veio da guerra, né? Falta de tudo, falta de leite, falta de carne, falta de tudo. Maravilha, né? Olha aqui, as cartas do Petrônio, para sempre seu, da sempre sua. Como foi recuperar essas cartas, hein, dona Lilian? Nossa, eu sempre soube dessa história, mas não sabia que ele tinha guardado, né? Um belo dia, a gente está jantando, aí ele chega com a caixa de sapato, as cartas eram fininhas, né? Papel de carta. Papel seda, tudo, né? Papel seda, a caixa de sapato, abriu e mostrou para minha mãe. Olha o que é que deu aquela conversinha da gente. Olha o que é que deu aquela conversinha no pé do ouvido. Aí eu disse, meu pai, são as cartas. Ele fez, estava tudo no cofre, durante uns 60 anos, então não deu barato, não deu nada, né? Aí levei para casa para ler, pronto, fiquei apaixonada. Disse, meu pai, eu vou publicar. Isso, para que tanta bobagem? Não, meu pai, isso aqui é um documento literário fantástico. Então eu descobri que ele era um escritor aos 20 anos, o jeito de escrever dele. Para quem só tem o ensino fundamental, ele só tinha ensino fundamental. Depois que ele voltou para Aracaju, foi fazer filosofia? Fez filosofia, mas só foi um ano. Mas também não concluiu, não, né? só foi um ano. Porque já tinha filho, já tinha 4 filhos, não tinha condições, ou eu trabalhava ou eu estudava. E só tinha ensino médio, então, ou só tinha ensino fundamental. É impressionante como os dois têm um português, assim, maravilhoso. Eu fiquei encantada com isso. E, assim, outra coisa que me chamou a atenção, tudo que eles prometeram aos 20 anos, um ao outro, ficou valendo, e eu fui testemunha disso durante 66 anos, que eles viveram juntos. Era
eu vi os dois velhinhos, encontrei os mesmos personagens do livro naqueles dois velhinhos, sabe? A mesma personalidade dos dois estava ali, até o final. Minha mãe com a perna quebrada e deitada na cama do hospital lá no quarto dele, e ele segurava a mão dela e ele faz, olha, até o fim. E dormia assim, segurando a mão dela. Coisa linda. Que integridade, né? Que amor. A gente pensa que não existe, né? Existe, Não existe, mas né? existe. Pascoal, sobre o talento do escritor, a crônica que me referi há pouco, tantas outras, né? Mas a crônica da Cristaleira é o olhar de um escritor, puramente de um escritor. Ele vai visitar a mãe no Rio, a mãe sentada na cadeira, e ele observa a Cristaleira e aí ele anota qual de nós, mesmo jornalistas acalejados, né, íamos ter, se não tivéssemos essa verve literária para anotar e contar a história de cada utensílio daquele, né? Por um punhado de penas que nomeia um dos livros dele, está aí, né? Que é uma coisa... Aquilo é cinema também, né? Cinema, roteiros prontos, né? Roteiros de filmes. É uma sensibilidade fora do comum. Tinha isso gravado, falei quando eu viajava, minha mãe gravava, minha mãe não sabia lidar com as traquitanas de um gravador e eu a obrigava, coitada, porque meus irmãos não faziam isso, quem queria ficar num domingo de manhã em casa. Minha mãe como é que surgiu na sua cabeça essa história de gravar todos os programas? Porque às vezes eu viajava e queria ouvir depois, por exemplo, por um punhado de penas, eu ouvi centenas de vezes e todas elas eu me emocionei. Eu estava dizendo a Lili aqui um pouco atrás, eu que sempre fui um homem incrédulo, mas quando eu ouvi aquela oração de Santa Teresa d'Ávila, né? Lília pode recitar. Nada que nada te perturbe, tudo passa, né? A impermanência da vida, né, sob um olhar espiritual. Que coisa bonita. Só Deus basta. E a música, né, que é outra vertente, né? Eu que fui formado na música jovem, pop, né? A Jovem Guarda, depois a música a MPB, enfim. Eu comecei a desenvolver um gosto, embora seja um ignorante ainda, ignorante até hoje, mas eu comecei a desenvolver um gosto por música clássica, gostando e ouvindo Petrônio dizer o que era. Isso Ele fazia de forma didática o programa, era muito interessante isso, né? Isso. Aliás, ele diz, né, em algum momento, depois a gente vai mostrar aqui, quando ele disse que ele fazia o programa para quem não tinha dinheiro para comprar um livro para ler e que não tinha chance. Então, o programa que ele fazia era para essas pessoas. Eu achei isso muito bonito. Agora, vamos ver se a gente se lembra dessa menina agora aqui. Vamos conferir. Todo mundo tem um ídolo na vida, né? Todo mundo tem uma pessoa em quem a gente imita, que a gente procura imitar o procedimento, né? O jeito de viver. E meu ídolo desde criança sempre foi meu pai, Petrônio Gomes. Então, me fascinava, por exemplo, uma coisa muito marcante para mim é que na infância ele sempre estimulou a leitura da gente, ele sempre comprava livros para a gente. Dia de domingo, quando a gente ia jantar na casa de meu avô, ele liberava que a gente comprasse a revista que a gente quisesse. Então, foi uma pessoa que sempre estimulou muito que a gente lesse, sabe? Foi uma infância muito sadia. Maravilha, né? Vamos fazer o seguinte, fechar esse bloco, porque você está se emocionando muito, né? Não é por menos, claro, até o filho adotivo aqui, né? Eu também. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP-TV, em alta definição. Antes eu vou mostrar aqui, com licença a vocês, vai haver o Seminário de Arte e Gênero. Será na Universidade Federal de Sergipe, dia 9 de março, às 8h30. As inscrições pelo SIGA. SIGA deve ser lá da... É o sistema de acesso digitalizado da universidade. Da universidade. Olha aqui, realmente, inscrições lá. Tem aqui a programação, depois a gente mostra aqui a programação. O SESC, uma exposição imperdível. Fim de linha, com a Cláudia Nem, o Creco Leão, John Eldon, Marcos Almeida, Poliana Deusa, Tiago Oliveira, Vilma Rebouças e o Wendel Salvador. Será dia 27, abertura 27 de fevereiro, às 19h, na Galeria de Arte do SESC, aqui no centro, né? Ali no São José. E da minha produtora, se eu não mostrar ela,
não faz mais o programa. Vem aí, dia 11 de março, 17 horas, Teatro Tobias Barreto, Moana, Suas Aventuras, infantil. Muito bom. Maravilha. Depois eu vou mostrar os livros dele todos, tem tanta coisa aqui para a gente conversar. Não é essa história de que ele incentivava a leitura de uma forma muito... Porque ele lia muito, ele era compulsivo. Talvez o Porto, a grande... Quando a gente lê muito, né, a primeira coisa que ensina a gente quando entra na faculdade de jornalismo, vocês têm que ler. Se você... Não existe faculdade melhor do mundo se vocês não... Então ele lia muito, era isso? Demais, demais. Meu pai foi uma das pessoas, uma das inteligências mais brilhantes que eu já conheci. Ele nunca se formou, isso era uma frustração, ele se sentia menor por causa disso, né? Achava que o mundo cobrava isso. Mas ele, para você ter uma ideia, ele tinha uma cultura e uma memória assim, privilegiadíssima, lia sobre tudo, sabia conversar sobre tudo e autodidata, sabe? Completamente autodidata. Curiosidade, ele mesmo ia atrás. Ele aprendeu a tocar piano de ouvido, porque a irmã mais velha dele, ela era pianista, né? Então ela aprendia. Quando ele foi para o Rio, né, que ele conviveu com os irmãos, ela ficava lá estudando no piano, papá, horas e horas. Depois fechava o piano, aí pronto. Quando ela saía, aí ele sentava no piano, tocava tudo que ele já tinha tocado, só de ouvido. Então, sempre... Ele memorizava Não sabe nada de partitura, nunca soube nada de partitura. Tocava tudo de ouvido, né? Tudo de ouvido. E tem piano lá em casa, e ele tocava, a gente tem umas gravações maravilhosas. Outra coisa interessante, ele aprendeu inglês sozinho, ouvindo a rádio BBC. Duas coisas que ele fazia. Ele ouvia todo dia a rádio BBC e ia ao cinema, lá no Rio. Então, ele assistia 2 sessões, porque antigamente eram sessões contínuas, né? Ele assistia a primeira, lia a legenda e a outra só ouvia. E ele, não é que entendia só, ele falava. Ele falava em inglês britânico, ele não suporta americano. Inglês britânico. Então, assim, uma coisa é você entender, porque você está ouvindo e tudo, uma outra coisa é falar. E ele falava tudo. Quando a gente foi para a Europa, um tempo desse, a gente passou em Paris também, e eu vi ele conversando em francês com um motorista de táxi. Seu pai, desde quando você sabe francês? Ele disse, eu não sei. Como não sabe? E tem um monte de livro lá em francês. Ele lia em espanhol, ele lia em inglês, ele lia francês, sozinho. Ele criou a própria metodologia dele, sozinho, né? Sozinho. Ele era muito, assim, disciplinado nessa metodologia dele? Não. Ele lia apenas. Nada. Ele se alimentava disso. Minha irmã mais velha é exatamente assim. Né? Ele lia demais. E ele incentivou muito a gente. A gente foi acostumado a isso. Era música, né? Desde o começo, como o Luciano disse, música de qualidade. Então, eu conheço coisas, desde Zequinha de Abreu até, né, os reis do rádio. Trabalhou no banco, né? Eu sei dessa história. Exatamente. Não era nada do meu tempo, mas meus ouvidos se acostumaram a ouvir coisa boa. Então, é uma pessoa, assim, de uma cultura fantástica. Depois, quando ele fez o cursilho, só para eu lhe dizer, em 83, ele criou uma biblioteca, outro quarto, só de livros religiosos. Mas não era pouco, não, porque ele sempre foi muito curioso, né? Então, por exemplo, não bastava ler a Bíblia, ele queria entender. Então, tem um monte de livros sobre história dos judeus, sobre isso, sobre a Galileia, sobre Apocalipse, sobre não sei... Ele começou a comprar um monte de... E é tudo lido. Então, ele escreveu textos fantásticos, com referência, que vale 10 mil padres, ele bota no bolso. Entendeu? Incrível. Sem interromper, mas... Como o Luciano disse, que o Luciano acompanhou a vida dele toda pelo rádio. Pelo rádio. Né? Você começou a formatar a ideia da figura de Petrônio através do rádio. Mas sem prejuízo da erudição. Porque se você falasse em rádio com esse olhar para o rádio de hoje, o rádio ficou preguiçoso. Não dá nem para comparar. Como o Petrônio traduzia essa erudição no rádio, no meio rádio,
se o rádio hoje é um rádio preguiçoso. Não, era outro rádio. E aí se revela, primeiro, nesse campo aí, digamos assim, da espiritualidade, ele colaborou muito com o jornal A Cruzada, não foi? A Semente. A Semente. A Semente, né? na Catedral. E ele fazia textos mais didáticos, mais compreensíveis para leigos, por exemplo, como eu, que mesmo não sendo familiarizado, não naquilo, coisas belíssimas. Eu tenho e com aquele fundo musical eu não sei. É essa que tocou agora. Que encerra o programa, Crônica. Já eu lembro o nome, é idade também. Mas veja, ele aí traduz isso com muito lirismo, com muita profundidade, sem pieguice. Sem pieguice. Né? E para o Santuário do Coração. Santuário do Coração, vão agora no Google, ponha lá, que coisa bonita. Mas só para fechar, Pascoal, e o outro lado, jornalista. Né? Por que é que o rádio, por que é que Teotônio era um dos personagens mais importantes da história do Petrônio, do Rádio Sergipano? Porque ele qualificava a sua presença, valorizava o texto, eram programas roteirizados. Né? Hoje tem gente, eu acho que nem sabe o que é roteiro. E os programas dele, o texto a palavra era, como a professora Lilian teve um programa que era palavrear, né? Poucas pessoas como Petrônio valorizaram tanto a palavra, a importância do texto. Você vê como ficou fácil transformar esse produto audiovisual que você abriu o programa, né, num belo produto. Isso é arte, porque tinha um texto denso. Né, consistente, comovente, com essa narrativa, que é outra coisa, a voz dele. É exato, é isso que eu ia falar. Ele está falando e vem a voz dele. Poucas vozes no Rádio Sergipano iguais a de Petrônio. Era de uma veludade, era uma coisa que você gostava de ouvir. Né? De uma ternura, fazia bem você com ouvir. O timbre, com a pronúncia, com a entonação, tudo isso. Então, Petrônio era um artista do rádio. E ele, quando ele fez o Rádio Revista, e tudo da cabeça dele, né? Ele nunca foi jornalista, ele nunca foi nada, nunca foi pianista, nunca foi nada. Tudo, ele foi sozinho. Aprendeu fazendo. Tudo sozinho. No Rádio Revista, depois ele inventou o seguinte, no horário seguinte ao Rádio Revista, ele criou o Recorde ou Aprenda. Então, ele fazia umas perguntas e as pessoas ligavam, né? E respondiam, aí ele sorteava, não sei o que lá. Tudo com patrocínio do Café Aragipe, que ele era de meu avô, e ele que fazia as propagandas, os anúncios, ele que gravava, ele produzia, apresentava, tudo era ele. Entendeu? Não tinha ninguém para fazer, tudo era ele. Vamos pegar mais um pouquinho do Petrônio? Vamos conferir. Eu voltei tentando recuperar o tempo perdido, né? Porque quando eu cheguei, todos aqueles colegas meus que eu aqui havia deixado, inclusive o professor Jamaria, eram formados, inclusive grande parte deles militando na política e como deputados estaduais, essa coisa toda. E eu, francamente, me sentia assim, prejudicado por mim mesmo, né? Com aquilo tudo. Voltei e, para minha surpresa, encontrei ainda professores no curso noturno, que eu tirei o curso científico de noite, curso noturno. Encontrei professores que tinham sido meus mestres quando eu era garoto, tais como o professor Francisco Portugal. Foi meu professor 2 vezes, quando saí do ginásio e depois já com filhos, né? João Malhaújo Monteiro, Monteirinho, 2. Quem mais, meu Deus? Quem mais? Não posso lembrar assim, mas isso eu encontrei no colégio noturno aqui. E conheci também depois outros mestres mais velhos que eu não tinha conhecido, como o professor Virgínio Santana, professor de História. E com isso feito, eu consegui, não sei se por sorte, eu consegui entrar na Faculdade de Filosofia. Conheci uma professora já falecida, professora Josefina Leite Campos. Foi minha professora de História e quem me atendeu no vestibular de História. Eu tenho saudade dessa professora pelo talento que ela tinha, pelo amor que ela ensinava. Ela foi até a quem eu ofereci o primeiro dos meus livros. A dedicatória foi feita à professora. Meu capim de burro, né? Meu capim de burro. Olha aqui meu capim de burro. Cadê meu capim de burro? Aqui, mostra aqui.
Meu Capim de Burro tem uma coisa também maravilhosa, que é essa capa que é do ex-senador Gilvan Rocha. Que era um grande artista que era um plástico. grande artista plástico, pouca gente sabia disso. Né? Depois do Meu Capim de Burro, aí vem... A Barreira do Som. A Barreira do Som que ele fez para sua mãe. Dedicou para minha mãe, porque minha mãe pegava um livro, daqui a pouco, na segunda linha, ela já estava dormindo. Aí ele disse que ia fazer um livro que era A Barreira do Sono, para ver se ela conseguia ler sem dormir. Tempos de Casa Grande ele fez contando a história dos colegas dele do Banco do Brasil. Toda Esse aqui foi editado, inclusive, pela Fundação Banco do Brasil, se não me falha a memória. Não é? Um Punhado de Penas, que me parece que é o preferido aí de Luciano Correia. É um dos. Um dos, né, Luciano? O Colégio da Saudade. Esse foi editado, me falha, no Rio de Janeiro, parece, não foi? Não sei. Colégio da Saudade. Pegou? Sobre o Colégio do Mesmo. E agora, e A Sala do Passado, me parece que foi o último livro publicado dele. Tem o Das Cartas, que é dele também, né? Eu só compilei. Eu vou dar uma sugestão, aproveitar que o meu secretário de comunicação da Prefeitura de Aracaju está aqui, eu muito ligado à arte e à cultura, e se declarou agora filho adotivo, mas não pode ser nepotismo, não tem nada a ver com isso. Então. Mas é bom lembrar. Mas vamos trabalhar para republicar esses livros, criarmos um book. Um box em homenagem. Eu posso falar sobre isso? Pronto, ele já tem uma ideia avançada. Eu já tinha falado com ele. Eu já tinha falado com ele que eu queria republicar. Primeiro, tinha duas paixões dele. Ele já estava no Facebook, era um cara com 88 anos, e estava diariamente no Facebook, coisa que era uma coisa... Era petróleo, né? Ele não foi a vida inteira assim? Exatamente. Então, ele tinha essa necessidade de escrever o tempo todo. E eu disse, meu pai, vamos compilar. Eram textinhos menores, né, porque ele já estava mais avançado na idade. E eu disse, vamos criar. E criamos tudo, a capa, ia ser um livro pequeno. Ia ser? Não, repare. A ideia era um livro de bolso, porque os textos eram pequenos. Então, se chama, tem capa, tem título, tem tudo. Petrônio Gomes está digitando. E aparece ele na máquina de escrever, sabe? Só que, para dizer que da máquina foi até o computador, né? Essa brincadeira. E aí ele ficou entusiasmado com isso daí. Só que não deu tempo. Outra coisa também, era um livro religioso de todos os textos que ele escreveu para a Semente, para o Jornalzinho da Catedral, que era uma paixão da vida dele. E é uma riqueza que você não tem noção, sabe? Então, aí, ele ficou doente, então eu fiquei sem saber o que eu fazia. Ou cuidava disso, porque isso dá trabalho, né, para compilar tudo, para fazer tudo, ou cuidava dele. Então, eu optei por cuidar dele. Mas já está tudo na cabeça. Eu quero fazer um box de capa dura, com os 5 volumes, né? Um sobre a biografia dele... Um sobre a biografia dele, que é diferente das biografias que a gente vê, por exemplo. Eu nasci, não sei, aquela coisa assim, batida, não. Eu fui tirando a biografia dele através das crônicas. Então, é um trabalho de formiga. Junta essas das crônicas, junta com o trabalho das gravações dos programas todos que Luciano gravou, olha... Aí tem uma crônica que é da avó, tem outra crônica que não sei o que. Aí a gente vai juntando a coxa de retalhos todas da história dele. Então é uma obra muito complexa. Não é um negócio para fazer de repente, entendeu? É complexa, porque ela é toda misturada. Tem texto que é jornalístico, mas tem saudade, tem... E eu queria fazer exatamente isso. Eu quero fazer. Já está tudo separado. Um sobre a biografia dele, outro sobre os textos todos sobre Aracaju, a saudade dele de Aracaju, que é o saudosista. Então, eu quero fazer com as fotos, porque existem muitas fotos de Aracaju antiga. Já publicaram muita coisa sobre Aracaju e já publicaram muitos livros de fotos de Aracaju. Agora, para o mês, é aniversário de Aracaju. Então, mas não tem ninguém que fale de Aracaju com tanta ternura, se colocando como personagem como meu pai. Então, é de uma riqueza danada. Deixa eu dizer outro. Diga. O outro é o religioso. É que a produção está ali agoniada. O outro é esse do Facebook, o outro é o do Facebook, e outro é um genial, que é quando ele começou a escrever. É todas as crônicas, é o comecinho de Aracaju. Imagine você conhecer Aracaju da década de 60, 70, em tempo real, ver o que estava acontecendo em tempo real. Era o que ele escrevia para o jornal, com o olhar de jornalista.
Então, eu sei como era a Rua de Socorro, eu sei como era o bairro São José e tudo, através das crônicas dele. Fantástico. Nossa, isso daí vai ser de um presente para Aracaju, fantástico, porque a gente não tem esse acervo, entendeu? Eu insisti muito na época... A gente cuida muito pouco da nossa memória. Na né? época, eu fui no museu da gente sergipana e pedi a Marcelo, pedi 2 vezes, para a gente fazer uma exposição dele, sabe? E daquela exposição temporária, mas nunca consegui, entendeu? Então, eu quero, pelo menos, não deu em vida, mas eu quero fazer isso, sabe? É um box com 5 livros. Mas você vai fazer. Vou fazer. Vai fazer. Vamos saber uma história da mudança dele? Vamos conferir. Nós morávamos na rua de Propriar. Eu tinha aí meus 4 filhos, parece. 5 filhos. E compramos uma casinha no conjunto dos bancários, que hoje é quase que centro da cidade. Mas naquela época, São José era tudo deserto ali, né? Depois do sítio de Liano, se lembra? Tem que entrar por aquela avenida, aquela coisa toda. E a mudança só podia ser de sábado, que eu não trabalhava de sábado de tarde. Porque o resto do dia, do tempo... Então eu contratei um caminhão na rua da frente, coloquei os móveis no caminhão, mas já havia 2 pessoas na bulé do caminhão e eu fui em cima do caminhão. Eu era o dono da mudança. Eu fui em cima do caminhão, o guarda-roupa do meu lado, os móveis todos, e lá vai o caminhão. Porque o motorista não sabia onde era. Eu tinha que dizer ele onde era, para por essa rua, para outra. Quando eu cheguei na Praça da Bandeira, parou por causa do sinal, não me lembro o que foi. E tinha um colega meu no banco, na esquina, que vinha passando. Disse, Antônio, quando está se mudando, eu digo não. Os móveis estavam lá em casa muito chateados, tristes, e eu botei, estou dando uma volta com eles pela cidade para ver se eles melhoram. Depois eu levo tudo para casa outra vez. Esse rapaz deixou de falar comigo quase um mês. Ele era muito espirituoso. Mas ele era bate e pronto. Tolerância zero. Tolerância. Bate e pronto. Né? Tem uma história muito interessante, que ele trabalhava no Banco do Brasil. Imagina, essa cabeça, uma alma de artista, trabalhar no Banco do Brasil, aquela coisa toda metódica. Então, era um sofrimento para ele. Ele trabalhava debaixo de uma escada que era um terror, debaixo de uma escada que ia para o primeiro andar. Ele passou um tempo ali fazendo não sei o quê. E aí, uma vez chegou ele com calor, estressado, né, e calado lá trabalhando. Aí chegou um cara e perguntou se o negócio lá era lá em cima. Ele disse, por onde sobe? Ele disse, pela escada. Ele fez, não, aliás, onde é que fica tal lugar? Aí ele disse, lá em cima. E por onde é que eu subo? Ele fez, olha, aí já vem pergunta besta. Aí ele, isso bem sério, sempre sério. E você pensa que ele está falando de verdade, né? Ele fez, olha, tem 2 maneiras. Ou você pode pegar essa escada e subir, ou então você pode pegar uma corda, lá em cima e subir pela corda. Aí o cara fica, o senhor está nervoso, né? Você pode ser. Tudo dele era assim. E ele conta isso com tudo sério, muito bom. Pronto. Está traduções que a gente não tem mais tempo. Muito assunto, né? Mas eu queria... posso terminar lendo isso? Pode, por favor. Você quer para essa câmera aqui? Sei lá, para essa câmera aqui. Ela fez aqui, vou abrir um parêntese, quando Deda faleceu, ela escreveu 1 minuto. Por 1 minuto. Por 1 minuto, em homenagem a Marcelo Deda, e a gente fez um programa aqui em homenagem a ele. E ela recitou isso olhando para aquela câmera naquele dia. E foi uma das coisas mais bonitas, já botei aqui várias vezes no programa, né? E agora, o papai, vamos lá. Falar dele é o mesmo que falar de um ídolo, de alguém que você admira muito e sabe que jamais vai conseguir ser igual a ele. Ele foi meu primeiro professor de inglês. Com ele aprendi os dias da semana, os meses do ano, as cores, os números, os pronomes. Foi meu primeiro professor de literatura, que recheou minha infância com revistinhas e livros inesquecíveis e me ensinou a gostar de ler e escrever. Foi meu primeiro professor de música, que acostumou meus ouvidos desde cedo à música de qualidade. Foi meu primeiro professor de religião, que respondeu a todos os meus questionamentos, me tirou todas as dúvidas e aumentou a minha fé. Foi meu primeiro professor de geografia e história, dono de uma cultura e uma memória invejável, que me ensinou sobre o Brasil e o mundo. Foi meu primeiro professor de saudade, que me fez amar histórias que eu nunca vivi e lugares que eu nunca conheci. Foi quem também me ensinou o significado da ética, do respeito e da responsabilidade. E quem primeiro me ensinou sobre romantismo, amor e fidelidade.
Difícil falar de uma pessoa tão culta e possuidor de uma inteligência tão brilhante. Difícil falar de um homem que era ao mesmo tempo professor, jornalista, radialista, cronista, pianista. Mas o mais fascinante para mim era saber que essa pessoa tão completa cabia todinha numa palavrinha bem pequena, talvez uma das primeiras que aprendi a pronunciar: pai. Meu pai sempre foi isso para mim, uma referência. Referência de responsabilidade, de seriedade, de inteligência, de cultura, de bom gosto musical, de integridade e de fé. Um homem de palavra, que honrava o que dizia. Um escritor nato, que amava as palavras e se valia delas para chegar ao âmago de todos os que se dispunham a ouvi-lo, seja qualquer que fosse o instrumento: cartas, livros, rádio, jornal, televisão, redes sociais. Por isso é também com palavras que quero me despedir dele, pois só as palavras têm acesso livre ao coração do outro. E só quem ama as palavras é capaz de ouvir e entender essa estranha linguagem do coração chamada saudade. Gente, obrigado. Uma honra muito grande recebê-los no programa. Eu queria dizer só que esse programa de hoje é um programa que, sabe, me dá uma sensação muito boa, sabe, de que tudo está valendo a pena eu estar aqui fazendo um programa, sabe? Está valendo a pena. Porque eu acho que esse trabalho que a gente faz aqui não é resgate, eu não gosto dessa palavra, né? Mas de a gente não esquecermos da gente, né? Da nossa gente, a gente precisa, para a gente se gostar mais. Eu digo sempre aqui, a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Não é? Meu pai dizia Como é que eu posso gostar da literatura de Petrônio se ninguém fala dele, se ninguém mostra ele, né? E eu acho que esse é o trabalho nosso como TV pública, não é isso, Luciano? Você queria falar? Não, depois disso não. Eu acho que o programa encerra com esse belíssimo texto emocionado da Lilian. Eu quero dizer só da honra enorme, eu não sou de fazer isso, enorme de ter participado desse programa. Perdemos Petrônio, né? Um dia perderíamos, né? Mas agora cuidemos dessa extraordinária obra que ele deixou. Como, aliás, você já começou a cuidar e como a Lilian já vem fazendo há tanto tempo. É só isso. Obrigado por ter me dado a oportunidade aqui de lembrar dessa figura, que é como um pai para mim. Obrigada por esse carinho que você sempre teve por ele. Sexta-feira a gente está de volta, 7 da noite. Reprise agora no sábado, 4 da tarde.